Então, Vinícius, aqui tá o Salesforce. Aliás, deixa eu entrar nele na... Aqui eu tô com outro administrador, né? A outra conta administradora. Então aqui tá o inicial. O que acontece? Aquele reciclagem, na verdade ele não é um aplicativo, ele é um objeto. É que eu tentei pegar o aplicativo, mas estava mais fácil a gente editar o objeto do que um aplicativo que tem criado aqui. Só que acontece, isso para o usuário é invisível. Para o nosso projeto, que é uma coisa muito simples, um objeto do Salesforce já supre a necessidade, entendeu? Não precisa nem ser um aplicativo. Então o que acontece? Aqui nesse bangzinho aqui fica todos os aplicativos. Aqui a gente está no aplicativo de vendas, que é o aplicativo padrão do Salesforce. E aqui também eu estou numa visualização padrão, porque eu sou administrador, então ele mostra o padrão. O meu usuário com o meu e-mail, aí sim, ele não é administrador, não, é uma visualização padrão, então ele abre outra coisa aqui. Isso aqui é uma tela igual um usuário empresarial vê o Salesforce, entendeu? Só que tem mais coisas criadas aqui no meio que eu criei quando estava fazendo o curso. Mas a tela é igualzinha, é uma licença Salesforce verdadeira, no caso, né? Não falta nada aqui. Tem todos os recursos disponíveis. Então, quando você logar, você vai logar nessa mesma instância que eu tô. Só que talvez você não tenha todas as visualizações por causa do seu papel. O seu papel, apesar de ser administrador, tá diferente do meu aqui. O meu tem mais coisas. Então, você vai ver quase tudo, mas o que importa, que é a reciclagem, você vai ver. Então eu vou lá na engrenagem, aqui na configuração. E aí o que acontece? Aqui dentro da configuração tem um mundo aqui dentro. Mas o que importa mesmo pra gente é o gerenciador de objetos, porque aquela reciclagem que tá lá no aplicativo é um objeto e não um aplicativo. Então eu venho aqui e busco reciclagem, vai aparecer aqui. Dentro desse objeto, eu vou ter várias coisas também. No caso, o que eu estava mexendo era em campos e relacionamentos. Eu coloquei lá no grupo que eu tinha conseguido resolver o problema do contato. Lembra que o contato buscava um usuário existente dentro da plataforma? Porque ele foi criado assim inicialmente. Então, esse contato aqui, que é detalhes do mestre, que ele já puxa da plataforma, eu vou desativar ele e vou deixar só o telefone, que foi outro campo que eu criei, escolhendo o que vai ser mostrado para o usuário. Então, todos os campos daquele novo estão aqui dentro. Todos os campos. E aí, o que acontece? Todos os campos eu consigo criar dependência, que é uma coisa mais avançada, ou eu consigo fazer um relacionamento com o mestre, que ele já puxa coisas automáticas, ou eu consigo colocar contagem automática, que no caso é o número do chamado aqui, que eu vou mudar isso aqui também. E outras coisas mais. Mas o que a gente tem que ter em mente é que assim, aqui dentro é tudo que vai aparecer dentro daquele novo. Vai estar tudo aqui dentro. E o resto que estiver fora é padrão do Salesforce, entendeu? Todas aquelas coisas que tem lá o task, agenda, charter, é padrão do Salesforce. A personalização está aqui dentro no nosso caso, né? Então, por exemplo, eu vou excluir esse aqui. É que tem uma forma de mostrar a simulação no celular, mas eu não lembro como. O Google tem essa... Apesar que eu tô no Opera também, né? Deve ter também. Mas eu vou descobrir como que é que já faz aqui e já simula no celular. Mas eu vou tirar aqui só pra te mostrar como é simples, entendeu? Que nem eu vou tirar esse contato aqui. Espero que ele deixe por semestre, né? Mas acho que deixe. Ó, tá vendo? Ele já te dá um aviso gigante, porque ele tem... Lembra do negócio que eu falei da estrutura? Que ele tudo é amarrado e tal, não sei o que, ele já te dá um aviso. Alguns campos ele deixa excluir, outros não. Vamos ver se vai deixar isso aqui. Porque eu não lembro de jeito nenhum como isso aqui foi programado. Ó, deixou, excluiu. Então, por exemplo, se eu quiser criar um campo novo para os usuários, sei lá, subirem os arquivos de documentação, eu vou em novo. Aí ele vai perguntar qual é o tipo do seu campo, né? Que nem eu tava tentando colocar o URL do site nesse aqui, ó, o URL. Mas eu não sei porquê, eu não tô conseguindo. Porque assim, nesse caso aqui, são campos de inserção. Então os usuários é que vão colocar, entendeu? Eu preciso achar uma forma de colocar o hiperlink lá fora. Ou via lista, eu não sei como que a gente vai ter que fazer, mas vai ter que colocar lá fora.
Acho que aqui dentro não vai rolar, não. Então, vamos supor que a gente vai criar um campo de localização geográfica. Eu queria um para colocar arquivo, mas acho que não tem também. Relacionamento de pesquisa, área de texto, caixa de seleção. Os usuários já têm o... eu já sei. O relacionamento de consulta externa, acho que vai ter que ser isso. A gente vai ter que criar um relacionamento de consulta externa para o usuário depois puxar o que ele já subiu no sistema. Mas vamos criar um simples. Vamos supor, por exemplo, que eu quero, sei lá, calcular o frete de quanto que cobra para ir buscar na minha casa. E não eu tenho que levar lá. Aí ele vai perguntar lá. Eu vou colocar o nome. Aí ele vai perguntar qual que é o comprimento. Tá. Qual que é o nome do campo? Quando você clica aqui, ele já coloca a mesma coisa que o rótulo, porque o nome do campo é a mesma coisa do nome da API, se você precisar futuramente, até onde eu me lembro. Aí aqui você pode colocar a descrição, pode colocar texto de ajuda, e aqui você coloca quantas casas decimais. Nesse caso eu vou colocar 2. Aí você avança, aí ele vai perguntar. Opa, é o quê? A soma do comprimento das casas decimais deve ser o inteiro maior, ó. Oxi. Tá, vou colocar a forma que ele tá falando aqui. Tá. Aí avança. Ixi, não quer deixar. A soma do comprimento é das casas decimais. Deve ser inteira, menor ou igual. Oxi. Eu vou deixar 0 que tava aqui pra ver. Achei que ele aceitava, mas acho que eu não tô entendendo a lógica do campo. Enfim, deixei o padrão só para te mostrar aqui. E aí ele vai perguntar, tá vendo? Ó, tudo isso aqui são os perfis. Tem todos esses perfis criados aqui. O único perfil que interessa a gente é esse aqui, ó. Esse acesso para chamados é o perfil. Aí você clica aqui, desclica, ele desmarca tudo, tá vendo? Aí eu só vou marcar aqui. Esse acesso para chamados aqui, ele é o perfil que está com todas as modificações que eu fiz no objeto. Porque o que acontece? Como é um objeto, eu consigo modificar o perfil dentro dele, nada mais. Por isso que eu estou tentando tirar aqueles campos padrão do Salesforce e não estou conseguindo, porque na verdade não é um aplicativo, ele é um objeto. E aí eu estou tentando tirar para ver se fica mais clean, tal, mais limpo, mas a gente sempre vai usar esse perfil aqui. Então eu vou lá, avanço. E aí esse campo que eu criei aqui vai aparecer lá no aplicativo também. Vai aparecer aqui no online. Não nesse perfil que eu tô, não é o perfil que eu tô de mim. Mas vai aparecer no perfil de todos os usuários, inclusive no aplicativo. Então, aqui são os campos dentro daquele novo. E aí eu preciso pesquisar, porque eu não lembro de jeito nenhum como que põe um botão lá fora. Mas só te mostrando o lance do perfil que eu falei. Quando você volta aqui no início de configuração, você vai lá em perfil. Aí você vai clicar lá nesse acesso, você vai ver. Acesso para chamados. Aí aqui dentro do perfil, ele vai mostrar tudo que tem relacionado ao perfil e todas as permissões que ele tem no sistema. Então, por exemplo, configuração de objeto é o que a gente vai mexer muito, é o que eu mexi para editar as coisas, né? Porque, por exemplo, eu tenho que tirar contato de lá. Lembra que eu tirei o contato que era o mestre e coloquei agora o telefone, que é o campo personalizado para contato? Que aí a pessoa pode digitar o número, ela não precisa buscar um usuário existente. Se você não sabe do que eu tô falando, olha o grupo lá primeiro que eu mandei, aí você vai entender. Eu vou vir aqui em configuração do objeto e aí eu vou procurar aquele objeto lá, contatos, ó. E aí você vai ver que ele tá marcado nesse perfil aqui, ó. Tá vendo? Padrão ativado. Aí eu consigo ir lá e desativar, só que nem todo padrão eu consigo desativar, tem alguns que eu não consigo. Então aí aqui eu venho e desmarco as opções, deixo ele sem nada, e aí ele vai tirar todo o resto. Você pode deixar aqui desativado, salvar. Então tudo que a gente for mexer para teste vai ser dentro ou do objeto reciclagem ou do perfil, justamente para regular o que vai ver, o que não vai ver e por aí vai. E aí a questão de fazer um link
com o site do Recicla Eletrônico, a gente vai ter que ver mais pra frente. Mas só para te mostrar mais ou menos como que é o Salesforce. Só para te explicar, o Salesforce funciona assim. Tem o padrão, tem as permissões, que geralmente são dentro do perfil. O perfil é que diz o que você acessa ou não. Tem a licença, que muda o seu acesso, né? Tem o perfil, que dentro da licença ele filtra o seu acesso. E aí tem os objetos e os aplicativos. Tenho todos os aplicativos padrão aqui da Salesforce. E dentro de cada um desses aplicativos, por exemplo, vendas, tem vários objetos. E todos esses objetos ficam listados aqui, ó. Então, se eu quiser, dentro de um perfil, eu coloco só o que é de objeto, entre aspas, né? E ele mantém o mínimo possível de aplicativo, dessas coisas aqui a mais, né? No caso. Só para você entender mais ou menos. Mas pode dar uma olhada aí com calma, pode fuçar o que você quiser. A parte de usuários também tá lá, mas isso eu já arrumei, não faz diferença, porque a gente... Acho que o meu mesmo que eu criei a gente pode usar para fazer o vídeo, depois de demonstração eu faço, a pessoa acessando. Tem uma forma de acessar via computador simulando o celular, aí eu acesso, mas fica aqui, tá vendo? É porque o curso que eu fiz, ele era mais voltado para administração, era esse combo aqui, ó, tá vendo? E isso que a gente tá fazendo, queira ou não, é desenvolvimento. E aí eu vi muito pouco disso, e o Salesforce é uma coisa muito complexa. Então a gente consegue usar, mas vai ter que dar uns ajustes aí. Mas tá praticamente pronto, né? É uns ajustes ali e tal, e linkar com o site do Recicla Eletrônico. Deixa eu só logar com o meu aqui pra você ver. Com o usuário mesmo, sem ser de mim. E essa coisa bizarra aqui que você viu, foi tudo parte da programação, quando a gente tava mexendo. Ai, ai, tá vendo, ó? Ó lá, tá vendo? Vendas. O que acontece? Eu não aplico, como eu não tenho perfil de vendas nesse perfil aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho nada aqui, ó, só bem branco. Aí o que eu tenho que fazer? Vir aqui e colocar tudo. E aí eu acho o Recicla Eletrônico lá, ó. Mas aí ele vai pedir Recicla Eletrônico, reciclagem. Aí ele vai pedir uma vez só pra você colocar. Da próxima vez ele já vai subir certinho. Aí você vem em todos, coloca a reciclagem, aí ele vai subir aqui, tá vendo? E aí ele vai mostrar, por enquanto, tá vendo que ele só tem esses itens aqui, ó. Ele só tem isso, exibido recentemente. A gente precisa criar mais coisas aqui dentro. É que eu não sei como criar se não é um aplicativo, entendeu? Se é só um objeto. Como que a gente vai criar dentro do objeto? Mas aí a gente dá um jeito depois. Mas tá vendo? Aqui o acesso é limpo, ó. O que tinha pra tirar eu arranquei, deixei quase limpo. Aqui tá mais limpo ainda do que no aplicativo, né? Aí eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui nessa tela, senão a gente dá um jeito de mudar, colocar de outra forma. Beleza?